Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje vamos falar sobre fé e as palavras da nossa série de estudos da carta de Tiago. Então, vem comigo. Hoje vamos falar sobre fé e as palavras. O texto base de hoje vai ser em Tiago, capítulo 3, e o verso de 1 a 12, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, que se colo... Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com fortes ventos. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia o fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Nosso tema hoje vai falar sobre a língua. E é uma das dificuldades que temos de, de observar, de cuidar, né? Inclusive o próprio Tiago ele vai dizer que se nós pudéssemos, na verdade vai dizer, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. E aqui, quando ele fala que todos nós cometemos muitos erros, claro que ele está falando a respeito da língua, né? E aí ele vai dar uma justificativa aqui logo em seguida, que ele vai falar, se pudéssemos controlar, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, o que podemos observar diante desse texto? A língua ela tem o poder de dirigir. E aqui ele vai utilizar 6 linguagens, 6 adjetivos importantes da época que fazia parte da vida das pessoas, né? Então ele vai utilizar, nesse primeiro momento, ele utiliza o exemplo do freio, né? Coloca no cavalo. E no segundo momento ele vai usar a figura do leme, né? Que no caso é aquele pequeno objeto que você consegue manusear um navio. Então, qual que é a ideia aqui de Tiago? A ideia de Tiago é utilizar essas duas figuras, na verdade eles vão usar 6 figuras, para dar um sentido e uma aplicação de como que é o cuidado que devemos ter com a nossa língua. Isso, claro, é um cuidado que devemos ter diariamente, para não dizer frequentemente, né? Aqui Tiago vai contrastar nesse primeiro momento a figura do freio de cavalo, né? Como que um objeto tão pequeno ele consegue dominar o corpo do cavalo, né? Porque o cavalo ele é forte, mas o que consegue ele controlá-lo, dirigir, manusear ele para qualquer lugar é o freio que é colocado na sua boca. Nesse mesmo sentido de um objeto pequeno que toma
conta de uma proporção gigante, né? Seria no caso o leme. A gente tem aqui o contraste que tem um leme. Se você for observar o leme, ele é bem pequeno. Ele é algo assim, não grande, mas ele consegue controlar o percurso do navio. Então, quem está ali no controle desse leme, ele consegue direcionar para onde ele quiser. Detalhe, esse leme ele tem um poder de direcionar ou de guiar mesmo diante das forças contrárias, né? E um marinheiro que está em alto mar, que tem ali toda a questão do vento contrário, das ondas muito fortes, ele consegue guiar ali a direção daquele barco, daquele navio, diante de uma forte tempestade, conduzindo ali com o leme. Então aqui a ideia que ele quer dar é o seguinte, de que esses dois objetos ele pode controlar ou ele pode guiar algo grande. Basicamente essa seria a ideia de Tiago. Por detrás disso, o que ele vai dizer é basicamente a língua ela tem o poder de direcionar. Então, eu e você, a gente tem esse poder de direcionar as pessoas a estar fazendo o que é certo e, ao mesmo tempo, também podemos direcionar as pessoas a fazer o que é errado, né? Então, ele vai dizer que se pudéssemos controlar a língua, na verdade, ele vai dizer a verdade que todos nós cometemos muitos erros. Então, ele vai dizer lá na frente também, pode por acaso, né, uma fonte poder jorrar água doce e água amarga. Então, aqui a língua ela tem o poder de direcionar a vida das pessoas. Devemos ter muito cuidado também, porque assim, se atentem a esses dois versículos que, que a gente pode fazer, que a gente pode levar para o nosso coração na perspectiva do que a língua pode fazer. Primeiro, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. E o outro é em Salmos 41, e o versículo do 3 ao 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Então aqui a gente tem essas duas situações. O segundo ponto é ele novamente vai citar algumas figuras que fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Naquela época era-se utilizável essas figuras para trazer, para, como é que eu posso dizer, para ilustrar uma ideia. Então, basicamente, essas figuras eram utilizadas assim, na época para ilustrar ideias, né? Aquilo que o autor queria reforçar. E aqui ele vai utilizar a figura de um fogo e de um animal venenoso, né? Que ele vai dizer aqui na frente, olha, veja como é simples, como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E em todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. Então, um animal venenoso, né? Tá. As pessoas muitas vezes não imaginam o grande mal que comentários nada inocentes podem gerar na vida de outros. Não por acaso as palavras fogo pode ser traduzida também por flecha. Uma palavra maldita se torna maldita. Pois é comum uma flecha que, uma vez lançada, não volte mais. Podemos observar também que quando falamos alguma coisa, não temos mais o controle sobre as interpretações e significado que essas pessoas darão às nossas palavras. Por isso devemos
pensar muito bem antes de falar qualquer coisa especificamente. Se tais palavras podem trazer depreciação a alguém e corroer a vida daquele sobre o qual falamos. Palavras levianas, elas podem começar um grande estrago, como uma fagulha em uma floresta. O fogo queima e fere, e as nossas palavras podem fazer o mesmo. É interessante que Tiago ele fala a respeito da língua lá nos versos, lá no capítulo 1, né? No capítulo 1, ele fala a respeito da língua, mas aqui ele esmiuça, né? De forma bem mais detalhada a importância que devemos ter de controlar a nossa língua. Continuando aqui, vamos para o ponto para mais outros dois exemplos que Tiago traz, mais duas figuras, né? Que no caso seria um contraste da fonte de águas e uma árvore frutífera. Que no caso seria a ideia de que ele dá de uma fonte de água, jorrar água doce e água amarga, e a outra seria da árvore frutífera, né? Pode, porventura, a azeitona ou a videira produzir figos, né? Então, aqui, essa ideia que ele pode dar é que, como a água, nossas palavras também podem dar a vida. Entretanto, se não for controlada, a água pode causar morte e destruição. Como temos visto desde o ano passado a este ano em nosso país, de 2021 a 2022. No entanto, quando nos inclinamos para beber um pouco de água numa fonte dificilmente, nós lembramos de enchente. Pensamos apenas em refrigério, que um gole de água pode proporcionar. O livro de Provérbios apresenta diversas orientações a respeito da importância do que falamos. Como falamos e quando falamos. Nesse prisma, então citaremos apenas 2 versos. Podemos ilustrar o seguinte: que a palavra ela pode ser bênção. Dar resposta apropriada é um motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Tiago também vai utilizar a figura de uma árvore. E aqui ele fala no sentido de que tanto a figura da fonte quanto a figura da árvore falam da necessidade de coerência. Espera-se que uma fonte jogue água doce todo o tempo, e que uma figueira sempre dê figos, e que uma oliveira sempre dê olivas. A natureza reproduz-se segundo a sua espécie. Assim, a boca fala do que o nosso coração está cheio. Mateus 12, 34. A língua que canta, ora, bendiz a Deus, e depois pragueja contra os homens e os amaldiçoa, essa língua carece de um tratamento especial. Quantas vezes acontece a um cristão, acontece conosco, cantar hinos durante o culto e depois discutirmos, com a família até chegar em casa, e às vezes até após chegar em casa, indo dormir zangados uns com os outros. Quando isso ocorre, revela um problema mais interno. Não é a língua, é o coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, conforme Mateus 15, 18. Podemos concluir da seguinte maneira, que pense sobre os efeitos de uma palavra solta, ditas sem querer. Há um ditado popular que afirma a seguinte frase: pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. E pessoas medíocres falam de outras. Então, vamos ter cuidado com as nossas palavras. Amém?
Então, que possamos aplicar esse ensinamento de hoje em nossas vidas, e que possamos continuar caminhando juntos rumo ao nosso lugar, ao nosso descanso, né? Então, amados irmãos, um ótimo estudo, que essas palavras possam ficar em seus corações.